Quando você precisou, nós estávamos lá. Quando cidades precisam se desenvolver, nós estamos lá. Mas quando vocês precisam de mais, nós vamos além, muito além de energia. Conciliamos o máximo de performance com energia, transformando profissionais de alta qualificação técnica em vencedores. E é por você que estamos vencendo. Nós somos a Cláudio Som, uma empresa especializada em som automotivo com os acessórios mais modernos do mercado. Oferecemos aos nossos clientes soluções seguras e de qualidade em toda a parte elétrica do veículo. Seus sonhos são nossos projetos. Sua paixão pelo som automotivo é a nossa inspiração. A segurança do seu carro é o nosso objetivo. Há 18 anos, a Cláudio Som está presente na vida de centenas de pessoas. A confiança de nossos clientes é resultado da dedicação de cada um de nossos colaboradores. Cláudio Som, 18 anos de confiança e responsabilidade. Visite o local mais charmoso de Foz do Iguaçu. O Marco das Três Fronteiras está com novas e incríveis apresentações culturais. Os espetáculos são realizados diariamente após o pôr do sol das Três Fronteiras. Culturas dos três países representadas com belas apresentações de danças populares. Venha viver esta magia no encontro entre Brasil, Argentina e Paraguai. Entrevistas, matérias especiais e muito diálogo sobre o nosso pálido ponto azul e as questões ambientais do século XXI. Vem com a gente! Tomem água, se hidratem, é muito importante. Jardins da Babilônia. E eu, pra não ficar por baixo, resolvi botar as asas. Eu gosto, você sempre acerta na música aqui, né? O maior traço da programação do JNT Web TV é música boa e informação, né? Por isso que a gente está aqui. Muito boa noite para vocês, sempre acompanham aí o programa do Meio Ambiente Foz do Iguaçu, Papo Ambiental, do JNT Web TV. Vou direto ao ponto, né? Hoje nós vamos falar de educação no trânsito, né? Se a gente fala sempre de meio ambiente, por que não falar também da educação no trânsito? Já que as duas coisas estão ali diretamente envolvidas também, né? Vou apresentar também meus convidados aqui. Muito boa noite para vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vou começar aqui pelo folder ali, apresentando o Gilberto Ivan, né? Que está aqui com a gente. O Renan Tesk, é assim mesmo que fala? Everson Cadaval, né, guarda municipal, e a tia Beth, que vocês já devem conhecer também, né, ela é bem famosa aí pela cidade. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Vamos começar por você, tia Beth. Fala aqui, ó. Pode falar. Boa noite, que Deus abençoe essa noite de hoje. Amém. Estou bem, estou feliz e grata pelo seu convite, é uma honra estar aqui com você, prestigiando você. Obrigado. Eu que estou honrado aqui de receber vocês, né, com um assunto tão importante, já que a gente vai falar da Semana Nacional do Trânsito, né, para trazer conscientização aí para todo mundo que utiliza as vias, né. Uhum. Vamos falar ali um pouco com o Gilberto também. E aí, Gilberto, beleza? Beleza, Dantas. Liguei. Tá ligado? Ligou? Ligou. Aí, agora sim. Beleza, Dantas. Muito obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aí, iniciando a Semana Nacional do Trânsito. E com certeza meio ambiente e trânsito tem muito a ver. Legal. Renan, tudo bem com você? Tudo bem, boa noite a todos aí que estão nos assistindo aí. Um prazer estar aqui, tá? Conhecer o programa de vocês aqui. Espero poder ajudar e contribuir com alguma coisa. Bacana. E o Everson Cadaval, né? O pessoal conhece já bastante você por aqui pela cidade também, né, Everson? Pois é, como diz, a maioria me conhece como inspetor Cadaval da Guarda, né? É um
prazer poder estar aqui, né, conversando sobre um assunto que nos é muito caro, né, e muito importante para a cidade, para o município, para a qualidade de vida das pessoas e para o meio ambiente, obviamente. Legal. Já que você falou de meio ambiente, né, a gente não vai se aprofundar muito nessa discussão hoje, mas eu quero saber de vocês qual é a percepção de vocês em relação ao meio ambiente em Foz do Iguaçu e no mundo, né? Aqui no programa eu sempre estou falando que a gente está sofrendo uma crise ambiental tremenda, né, de ordem global, e a gente sente isso aqui em Foz do Iguaçu, né? A gente vê isso na poluição dos rios, a gente viu isso na semana passada, quando a fumaça das queimadas lá da Amazônia e do Cerrado desceu para cá também, né? E piorou a qualidade do ar, né? Como é que você vê o meio ambiente hoje aqui em Foz do Iguaçu, Everson? Olha, Dantas, eu já fazendo a conexão com a questão do trânsito, né, Dantas? Você imagina, né? Se nós tivermos um transporte coletivo de qualidade, você imagina quantos carros, quantos automóveis nós tiramos da rua utilizando um ônibus, né? Olha o ganho ambiental que nós vamos ter fazendo essa alteração. Vejo ainda muita discussão, questão do ônibus com ar condicionado. E eu penso assim, vamos pensar tanto no cidadão como no turista, né? Por exemplo, o turista que vem aqui para Foz do Iguaçu, qual é o principal atrativo dele? A questão do meio ambiente, das cataratas. Claro, temos outras alternativas, outros pontos turísticos, né? Mas a principal, a gente vê até pela divulgação, né, é a questão, né, do meio ambiente, da natureza, do Parque Nacional. É o principal atrativo. Então, eu penso, será que nós não deveríamos estar discutindo mais e vendo assim, a visão de turista, né? Visão de turista. Eu vou vir lá da Europa. Se eu andar aqui num ônibus movido a óleo diesel, né, em Foz do Iguaçu, isso me parece que não tem muita lógica com a questão ambiental, né? Será que nós não deveríamos, até pelo fato de termos essa grande produtora de energia elétrica, né, aqui, né, que é a Itaipu, será que nós já não deveríamos ter o nosso transporte coletivo com ônibus elétricos, né, ou linhas de outros tipos de veículos eletrificadas, né, porque energia para nós não vai faltar para isso, né? E para nós que temos essa vibe ambiental da cidade, qual seria o nosso ganho? Para todos, né? Porque se eu melhorar o meio ambiente da cidade, eu melhoro a cidade não só para o turista, mas para a população principalmente, né? Com certeza, né? Você falou um assunto aí que é sensível, né? Falar de transporte público aqui em Foz do Iguaçu. Primeiramente que perde muito em qualidade, né? Eu voltei a estudar lá na Unila, eu já sou bacharel em geografia, mas agora eu estou fazendo a licenciatura, né? E nem sempre eu consigo ir de bicicleta, até por causa da minha rotina. Então eu tenho que usar o transporte público. Na segunda-feira eu fiquei 1h30, depois que acabou a minha aula, esperando o ônibus lá na frente da barreira da Itaipu, né? Para voltar, e deu aquele nevoeiro, aquela coisa toda lá, né? E é um absurdo, né? Você está em um eixo principal da cidade, que é praticamente uma linha reta para chegar no centro, mas a gente fica a mercê de um transporte que é ineficiente, né? Uma outra coisa que você falou é o modal mesmo, né? Por que não ônibus elétricos? Será que é impossível hoje em dia a gente adotar esse tipo de transporte? A gente tem visto na televisão empresas famosas de carro, como a Renault, né? A Caoa Chery também, lançando aí seus veículos elétricos, o que já é uma tendência praticamente mundial, né? Na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos também. Agora a gente está começando a experimentar, né? Só para complementar isso aí que você falou, eu estava vendo aqui uma notícia do Infomoney, né? Falando que o grupo chinês Higer Bus vai abrir uma fábrica de ônibus elétrico no Ceará, né? Então é interessante que está começando esse movimento aqui no Brasil, né? Dos modais elétricos. Você estava falando também de outros transportes, talvez a gente toque isso aqui mais adiante, né? Que você visitou o Rio de Janeiro e teve uma percepção interessante do que é uma rede de transporte
integrada, né? E que funciona, relativamente funciona lá, né? Mas funciona, né? E atende bem e cumpre um papel de tirar carros da rua, né? Quando bem aplicado ali, né? Lembrando assim que um ônibus tem o quê? 46 assentos. Se a gente bota aí 46 carros, geralmente cada pessoa vai dirigir o seu carro, uma pessoa por carro, né? Quantos litros um carro desse não gasta, né? Mas eu tô vendo ali que meu diretor tá se coçando ali para poder falar. Não, você falou do carro elétrico, por exemplo, nos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos essa semana divulgou, eu estava inclusive lendo a respeito disso, que até 2028, pelo menos 50% da frota dos Estados Unidos vai já ter carro elétrico na sua frota total. É um objetivo dele, ele está dando incentivos para essa questão de financiamento, de adquisição, de construção de novas bases de abastecimentos e tudo mais. Ou seja, os caras estão investindo pesado nisso. Isso aí é bacana, né? A gente vê que é uma questão de política pública, né? Que parte principalmente do governo, essa mudança do modal. Também de um contexto mundial, né? A gente tem visto aí o aumento do preço dos combustíveis fósseis, um contexto de guerra, onde os países produtores estão envolvidos aí nessa guerra e que está encarecendo, forçando, né? Para que a gente mude logo essa matriz. Então, fico muito feliz assim que o Brasil ele está tendo essa visão e aos poucos está aí adotando a energia eólica, né, a energia solar e complementando a energia hidrelétrica, que ela já não é considerada tão limpa assim, né? E você, Renan, como é que é a sua percepção de meio ambiente? Ora, embora eu seja agente público do Detran do Paraná, minha formação é engenharia ambiental. Então, eu tenho um lado nesse que bacana, hein? ambiente aí, né? Bom, o meio ambiente, sabemos dos problemas que temos em rios e no ar e tal, assim, mas para o trânsito em si, a gente tem que lembrar que a nossa Constituição ela fala que o meio ambiente é um direito de todos, mas também um dever de todos defendê-lo e preservá-lo. Exato. Né? Então, até agora a gente falou um pouquinho sobre o que o poder público deve fazer, né? E eu acho que deve fazer isso até um pouco mais, né? E como você muito bem frisou, um transporte coletivo lá com 40, 50, 60 pessoas, deixou de ter 40, 50, 60 veículos circulando, né? Inclusive, vindo para cá agora, até demorei um pouco para chegar, porque a Avenida Paraná estava lotada. Cada semáforo 2 vezes abria e fechava para não conseguir passar. Né? Se o pessoal, se tivesse um transporte melhor, né, coletivo, talvez teria bem menos veículos aí. Mas já que eu toquei nesse assunto que é um direito e dever de todos, né, então eu como condutor eu também tenho meus cuidados que eu posso ter para o meio ambiente. Né? Por exemplo, a regulagem do motor é uma coisa que muito pouca gente faz. Né? Um motor regulado, onde a queima dele é completa, dos combustíveis, né, gasolina, álcool, o monóxido de carbono ele sai muito pouco, né, do cano de escape. O que vai sair mais é dióxido de carbono, que não tem nenhum problema para a nossa saúde, por exemplo. Né? Agora, um motor desregulado vai soltar mais monóxido de carbono e isso afeta diretamente a saúde humana. Então, no mínimo uma vez por ano tem que ser feita a regulagem de motor. Muita gente não faz nunca na vida praticamente, só quando o motor começa a falhar dá problema. Então, quando você regula o motor, você gasta menos combustível, você tem uma queima completa e você vai estar poluindo menos aí o meio ambiente. E principalmente, sempre falo nas minhas aulas, eu também dou aula de reciclagem para condutor infrator, né? Eu sempre digo que a poluição dos veículos automotores, ela afeta a biota, afeta vários ecossistemas, mas não afeta tão forte como afeta a saúde humana. Né? Por exemplo, dos milhões de veículos que estão circulando no mundo afora, aí, eles são responsáveis por 14% dos gases que são do efeito estufa. Então, ou seja, não é uma coisa tão grave assim para o meio ambiente. Só que para a saúde humana afeta diretamente. Se a gente colocar o motor de um carro aqui nessa sala, ligar e por uma hora todo mundo morto aqui dentro. Complicado, não vai ter né? um problema daqui a anos, não, a gente vai morrer. Então, ele afeta diretamente a nossa saúde e é um cuidado que muitos de nós não temos. O catalisador do veículo também, ele tem uma validade. Né? Todo veículo tem um manual lá de instrução, ele diz qual a validade. Assim que ele venceu, você deve fazer a troca do seu catalisador também, né? Então, nós temos que cuidar, nós temos também fazer a nossa parte, não só esperar o poder público, e sim todos fazer a sua parte. Né? Você falou dessa questão da queima, né, do combustível, eu tenho percebido sempre aqui em Foz do Iguaçu, né, principalmente veículos paraguaios, que vêm desregulados, né, claro isso aí, né, principalmente porque eles usam diesel lá, né, como combustível principal. Depois eu queria até fazer uma pergunta se existe alguma legislação, né, aproveitar que o inspetor que está presente aqui, como é que é feita, né, essa fiscalização dos veículos estrangeiros aqui na nossa cidade também, né? Que eles contribuem bastante para a poluição
da nossa cidade, né? E eles estão circulando livremente por aí, passam ali na fronteira e, pelo menos na minha percepção, não vejo que existe um controle, né, em cima disso aí. A emissão de poluentes, né, ela está na legislação, sim, tá? Ela é vinculada, inclusive, até ao CONAMA, né? Mas não é tão fácil ter essa fiscalização, né? Até, inclusive, é uma falha do governo estadual, acho que basicamente quase todos os estados do Brasil, salvo me engano, só São Paulo e Rio de Janeiro que cumprem essa legislação, que é de exigir o teste a cada 2 anos dos veículos da emissão de poluentes, né? E o resto dos estados, como o Paraná, por exemplo, não exige. Então, é uma falha que temos, né, dos veículos nacionais, não precisa nem falar dos paraguaios, temos os nacionais. Mas uma coisa também que você tem que tomar cuidado é que a poluição, ela não necessariamente ela é visível, né? Como eu falei do monóxido de carbono agora, ele é invisível. Ele é inodoro, você não vê, não sente cheiro, né? Então, às vezes, um veículo não solta fumaça alguma, está despejando milhões de partículas de monóxido de carbono no ar, né? Poluindo um monte. E um que está queimando óleo, por exemplo, está soltando fuligem, não deixa de ser uma poluição também, mas ela afeta muito menos o ser humano e a natureza, a fumaça, somente a fuligem, do que o monóxido de carbono que sai pelo cano de escape dos veículos. Hein? Legal sua observação. Gilberto, e aí? Como é que está a sua percepção do meio ambiente aqui em Foz do Iguaçu? Eu vou te contar um início que a gente começou a escola de trânsito itinerante em 2013. O Movimento Cidade Unida e as autoescolas fizeram a aquisição de uma escolinha itinerante. E, na oportunidade, era o guarda, um colega do Cadaval, que fazia conosco. E nós, além de fazer essa instrução da educação no trânsito, lá nas escolas municipais, especialmente, também tínhamos a orientação sobre a questão do meio ambiente. E algo muito básico, e parece que não atinge o meio ambiente, mas toda a pessoa que joga um copinho descartável ou um papel pela janela, isso, imagina a cidade de Foz do Iguaçu com milhares de veículos. Então, desde 2013, o nosso movimento sempre teve a preocupação de levar essa educação para as crianças, de não jogar o lixo pela janela. Então, assim, como foi colocado pelo Cadaval, os modais de transporte, pelo Renan, a questão do cuidado com o veículo, mas eu acho que também nós devemos pensar desse simples, que desde a criança, o pai dá um bom exemplo, o adulto, o jovem, o descarte desse, vamos ter aspas, colocar o lixo pela janela. Na verdade, é um reciclado que poderia ser colocado na destinação correta, ele é jogado em qualquer canto, depois ele vai com a água, ele vai para a rede de galerias, isso vira o quê? Um caos para toda a sociedade. Então, o nosso movimento sempre teve essa preocupação. E eu vejo que o trânsito, como se for aproveitado, eu digo muito isso, às vezes falta uma vontade política, e eu percebo, como é que os políticos não percebem que tem um grande ganho de legado que deixa, seja o prefeito, o governador, que vai investir em Foz do Iguaçu nesse sentido. Porque você liga o meio ambiente, transporte, nós estamos aqui defendendo o transporte, por que não defender uma cidade extremamente segura para o turista, para os grupos vulneráveis, que é a terceira idade, alinhada com o meio ambiente? Você vê a estratégia gratuita que você pode fazer dessa cidade. Às vezes eu vejo gastando milhões para fazer divulgação de Foz do Iguaçu, quando, na verdade, nós deveríamos ter algo mais básico, o simples, que isso venderia talvez muito, por si só venderia. Porque um turista que vem e fala, aquela cidade lá, eles têm uma política de visão 0 mortes no trânsito, segurança viária em primeiro lugar, uma educação de primeiro mundo, tem lá um povo ordeiro que não tem lixo na rua, um sistema de transporte público não poluente. Então, assim, eu penso que acho que a vontade política deveria despertar para essa causa, entrar e ver a preocupação. Eu estava vendo uma reportagem agora há poucos dias, que o mundo ele sofre as mudanças, mas leva milhares de anos para se adaptar aos animais. Só que o homem está acelerando isso rapidamente, e os animais não estão conseguindo se adaptar à nossa mudança que estamos colocando nesse mundo. Então, o mundo está virando um caos mesmo, se você não tomar os devidos cuidados. Eu penso assim, para a Foz dar uma reagida nessa questão do meio ambiente e a vontade política, eu acho que parte desde o próprio vereador, da sociedade, de nós, sociedade, devemos provocar essas melhorias. Eu tenho visto você defendendo o meio ambiente com muita veemência, com muita dedicação, e isso que precisamos, de ter líderes
que façam essa defesa do meio ambiente e depois se associar com o trânsito, com outras causas que existem, né? Eu penso assim, que nós não estamos interligados às causas. Eu acho que também temos que perceber isso. Talvez seria bacana provocar um fórum de causas, porque não basta eu defender o trânsito, mas poluir o meio ambiente. Não basta eu cuidar dos animais, mas andar que nem um doido no trânsito. Então nós temos que criar isso, talvez, Carnaval, uma provocação de interligar essas causas, que eu acho que isso vai ser uma somatória e uma melhoria para todos nós. E eu acho que o meio ambiente, nem todas as causas têm essa percepção que o meio ambiente faz parte do dia a dia nosso. Está sempre em todos os assuntos, né? Exato. Muito bacana aí essa relação. E aí, tia Beth, o que você acha disso aí? Então, vamos falar um pouquinho do que falta, né? Gente, quando eu cheguei aqui em Foz do Iguaçu há 10 anos atrás, eu fiquei apavorada, porque aquelas vans que faziam aquelas nuvens de fumaça. Então, depois que a Lucilene, a esposa do Gilberto, fez aula comigo e me chamou para o programa, né? Então, comecei a buscar junto das parcerias, né, com nossos parceiros, e ali arregaçar as mangas e correr atrás. Só que, assim, começamos essa educação dentro da sala de aula. E aí vem um déficit grande da nossa legislação quanto a uma carga horária. 45 horas aulas para formar um condutor é pouco. É pouco, gente. É mesmo? Sim, pouquíssimo. Você veja só, você tem as matérias de legislação, meio ambiente e cidadania, elas estão juntas. Eu não vou trabalhar só meio ambiente e depois cidadania. É um combo que eu tenho que fazer, das duas matérias juntas. Então, aí vem isso que todos nós estamos falando, principalmente as infrações. Hoje, eu presenciei 2 veículos jogando os seus detritos para fora da janela. E aí, existe a legislação, ela diz que rege uma multa, mas só que nós não temos a fiscalização suficiente para fazer. Então, o que acontece? Essa matéria, há um tempo atrás, Dantas, para cada matéria era um livro, não sei se você lembra, Renan, era um livro para cada matéria. Então, tinha uma matéria só de meio ambiente e a outra só, era mais fácil. Então, os futuros condutores tinham maior consciência. Hoje, não. 45 horas aulas é pouco dentro de uma sala de aula. São 12 dias. Você imagina, você fazer... E é a vida. Gente, nós estamos tratando com a vida. Então, não é só nas nossas campanhas do Maio Amarelo, da Semana Nacional de Trânsito, que nós temos que tomar cuidado com a vida. A vida, ela é... O tempo todo, né? O tempo todo. Eu ando com o meu porta-mala, com o que fica das campanhas, eu deixo dentro do porta-mala. Aonde eu passo, que eu vejo que tem um motociclista sem a antena de segurança, eu vou lá, paro ele, entrego. Se eu vejo um tiozinho com um carrinho que ele não tem nenhuma luzinha, eu vou lá, dou para ele, um ciclista. Então, Dantas, não sei se você viu o vídeo que eu postei, mas acho que só foi nos grupos. Eu não atendo o telefone quando eu estou dirigindo. Parei o veículo na frente do charrua para atender. Daqui a pouco eu ouvi aquela carreta, e eu olhei assim, um monte de luzinha. Falei, os ciclistas, eles passando no meio da BR e as carretonas vindo. Daí, os últimos 2, um deles estava assim, de roupa mais escura e sem nenhuma sinalização. Mas eu parei de filmar. Junta aqui, já. Vem aqui, tia Beth, aqui. Cadê seu equipamento de segurança? Eu não tenho. Não tinha, agora você tem. Aí me apresentei, quem sou, né? Senão vai pensar que sou louca, né? Então, encontrei uma doida na BR. Coloquei as luzinhas de segurança, eu tinha a braçadeira. Isso, para ele, né? E falei, olha, a partir de agora, tome consciência da sua vida.
Se você não tem amor a ela, mas você tem alguém em casa que está te esperando. Então, às vezes a pessoa diz, muitos alunos dizem, tia Beth, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Só que... Que egoísmo, né? Quer dizer, então, se ele não ama a própria vida, ele vai amar a vida do próximo? Então, nós fazemos as campanhas em prol à vida. E, com isso, dentro da nossa carga horária, eu acredito que está em déficit e deve ser revisto para que possa aumentar um pouco mais essa carga. Mas aí vem um grande problema, Dantas. Qual que é? Politicamente falando, se aumenta a carga horária... Aumenta o custo. E aí, quem que vai fazer? Aí nós corremos outro risco, né, como das nossas ações, de ter o maior número de pessoas desabilitados, porque falta. Então, nós tivemos, há alguns anos atrás, o SESC Senat. Ele tinha uma parceria com os centros de formações para que a pessoa de baixa renda, então, ela fazia a habilitação gratuita. E cadê os nossos políticos que não correm atrás para beneficiar esse povo? Hoje, gente, vocês precisam ter consciência de que todo trabalhador necessita da sua habilitação para poder trabalhar e ir e vir. Você para nessas blitz, quando a gente faz essas campanhas, é de chorar, de ver os trabalhadores, porque eles não têm condições. Tem que pagar IPVA, tem que pagar imposto, tem que... Então, exatamente. Aí eu também acho que deveria de ter uma forma, já que todo o motorista paga o seu imposto, por que o governo não dá uma ajuda de custo, então, né, uma manutenção, uma pelo menos? Um abono, né, em algum aspecto aí, né? Exatamente. Então, falta, gente, falta muito, como o Gilberto falou, falta muito dos nossos governantes sentarem e tratar um pouquinho mais de trânsito, porque agora nós estamos vendo campanha política. Quem que está se incomodando com o trânsito? Ninguém está falando de trânsito. E trânsito é vida. Tia Beth, você falou um pouco desse aspecto. Qual que é a sua área de atuação? Eu sou formada para dar legislação de trânsito, tanto teórica quanto prática. Então você fica ali com os alunos andando no carro pela cidade? Também? Eu amo dar as minhas aulas teóricas e pegar aqueles alunos que eu dei teórica na prática. Se ele faz alguma coisa de... não aprendeu nada na aula teórica, então dá como puxar, né? Então, o Renan já conhecia os meus alunos porque sabe que eu sou criativa. Eu brinco com eles, eu faço eles aprender brincando, mas eu sou também durona, né? Não parece, mas eu sou durona. Legal. E, Dantas, você perguntou a área de formação, né? Eu acabei me lembrando de uma situação. Vamos desconstruir, já devem ter ouvido essa expressão, né? Da indústria da multa. Né? Inclusive, na abertura lá da Semana Nacional do Trânsito, hoje, né? Foi feita uma fala sobre isso. Eu sou formado em administração. E antes de ser servidor público, eu trabalhei em empresa privada e trabalhava, inclusive, a fábrica de embalagens, né? E a gente tinha um cuidado muito grande com a matéria-prima que era, digamos, sobrava, né? de algum produto que estava sendo feito, e a gente tinha um setor de reciclagem. A gente conseguia reutilizar aquela matéria-prima. Então, digamos assim, um saquinho de leite, um saco de arroz, né? Uma embalagem de arroz, uma embalagem de leite. Você não pode usar material reciclável, mas você pode usar material reciclável para fazer uma sacolinha de mercado, um saquinho de lixo. Aonde que eu quero chegar? A indústria da multa, né? Vamos pensar, então, pela essa lógica comercial, né? Eu disse que eu fui formado em administração. Qual é a matéria-prima? Qual seria a matéria-prima da, entre aspas, indústria da multa? O excesso de velocidade? No geral, o que é? As infrações. Matéria-prima. Né? Se eu precisar arrecadar, entre aspas, né, como uma indústria, a minha matéria-prima vai ser
as infrações de trânsito. O motorista é o consumidor. Mas aí vamos ver. É uma coisa até que a gente estava conversando aqui antes de iniciar a live. E foi comentado, acho que é pela professora Solange, lá das autoescolas também. Eu tive uma experiência quando esse CTB atual entrou em vigor, né, aqui, acho, no século passado. Né? Então, infelizmente, eu já trabalhava nessa área no século passado. Né? Então, final lá em 96, 97, 98, a Guarda Municipal começou a atuar no trânsito. Mas eles ainda não eram agentes, nós estávamos fazendo um processo de formação. Né? Eu trabalhei com a formação daqueles primeiros agentes de trânsito. E eu disse, bom, já que ainda nós não somos agentes, mas vamos fazer uma estatística, vamos ver se existe muito essa questão de infrações, são cometidas muitas infrações. E eu mandava, né, cada servidor uma pranchetinha e para anotar, para depois a gente ter uma ideia quantas infrações, qual é a infração que tinha mais naquela época, tudo manual, tudo no papel. E assim, era um absurdo. E qual que era a infração mais comum dessa estatística aí? Naquela época ainda nem tinha o celular, né? O celular não era popular, não era uma coisa popular, né? Mas os avanços de sinal, a falta do uso de cinto de segurança. E aí o que a gente constata, né? Pela lógica da indústria, né? Se a minha matéria-prima é a infração, e se você for analisar quantas pessoas efetivamente são autuadas por terem cometido infração de trânsito, assim, não chega, eu vou dizer para quê, se for uns 2, 3%, é muito. Posso falar? Né? Teve uma estatística em São Paulo, feita lá para uma universidade, eles fizeram justamente essa conta lá, e chegaram à conclusão que 0,01% das infrações que aconteceram foram flagradas e autuadas. Aí eu vou te dizer, como a lógica muito de administrador, número, né, de formado em administração, essa indústria ela já faliu faz muito tempo. Me desculpe, essa indústria da multa não tem como existir, ela não se sustenta, né, porque ela não tem a lógica principal, que a matéria-prima dela ela não sabe utilizar. Né? Posso complementar? Com certeza. Uma outra coisa que a gente tem que desmistificar também, que é muito comum à população, é o seguinte: o agente da autoridade de trânsito tem uma meta a cumprir. Ele ganha por multas feitas. Gente, isso não existe, pelo amor de Deus. Tá? O servidor público, nosso salário é o mesmo. Se eu tirei uma taxa no Detran, se eu fiz 200 mil taxas no Detran, é a mesma coisa. Ele é a mesma coisa, né? Se ele aplicou uma multa, aplicou 10, 20, 50, é a mesma coisa. Então, essa história de que ganha por multa, isso aí, pelo amor de Deus, gente, é o seguinte: o que não pode acontecer na Cadaval vamos supor que o Cadaval é o chefe ali da fiscalização, né, e o trabalho do agente de trânsito é fiscalizar o trânsito. Aí passa um dia nada, 2 dias nada, 3 dias nada, uma semana não fez uma autuação. O Cadaval vai pegar ele pelo braço e vai fazer o que ele fez lá no começo. Vem cá, vamos ali na frente só um pouquinho. Chega ali, ó, você não está vendo aquele sem cinto? E que lá, com o telefone, você também não viu? Você está trabalhando mesmo? Sabe? Então, isso pode acontecer. Mas dizer que tem uma meta, isso não existe. Né? Porque, como ele muito bem frisou, se fosse uma indústria, e se a indústria que ela quer lucrar, né, que toda indústria tem que lucrar, aí tá todo mundo levando pelo menos umas 5 multas por dia, aí, né, em média. Você me lembrou de uma coisa interessante. Você sabe, né, todos sabem aí que as concessões de pedágio não foram renovadas ainda, né, nas rodovias do Paraná. Em outros locais também, né? E até assim, tem gente que acha que não deve ser falado isso, mas eu acredito que deve ser falado, porque isso compromete a segurança no trânsito, né? Isso foi uma irresponsabilidade muito grande. A responsabilidade é deixar sem concessão? Não. A responsabilidade a partir do momento que não tem concessão, a maioria dos radares eles estão desligados. Também? Era de responsabilidade da concessionária? O que acontece? Se os radares estão desligados,
não tem como desvincular isso. Teve, com certeza, né? Porque, digamos, ninguém que está concorrendo a um cargo político quer, digamos assim, enviar naquele período lá, na véspera, digamos, no ano da eleição, está recebendo multa, né, na casa do cidadão. Né? Só que aí eu digo, você está colocando em risco as pessoas, os veículos que passam pelas rodovias naquelas cidades, porque não respeitam. E assim, eu tive uma experiência prática. Eu fui de ônibus para Curitiba e me chamou a atenção. A tia Beth lembra, porque quando eu levei aquele susto, coloquei lá no grupo. Gente, eu acabei de passar aqui por dentro de uma cidade, o ônibus passou na lombada eletrônica 96 por hora, dentro da cidade, né? Na rodovia. Aí que eu fui, inclusive isso, nós acabamos fazendo uma reunião do PVT estadual com o DR, com o DENIT, né, com os órgãos com a Polícia Rodoviária Federal, e ficou assim, não, enquanto não houver a renovação da concessão, os radares vão ficar desligados, vão ficar, porque precisam ser aferidos, então só quando for... Gente, o radar é um equipamento de segurança. Né? E de quem que é essa responsabilidade de aferir o radar? Da concessionária? Não, assim, sem entrar no mérito da aferição, né, mas o poder público não renovou, e a alegação é essa, porque se você não tem a concessão lá renovada naquele período, né, você não poderia colocar em funcionamento os equipamentos. Não, os equipamentos a gente sabe que eles são aferidos, você vai mandar aferir aquele equipamento, e você vai botar em funcionamento. Mas assim, como muitas dessas empresas que são terceirizadas para fazer o serviço, né, e aí está vinculada a questão de ter uma concessão, né, não se fez licitação para as empresas que cuidam dos radares. Né? Então ficou aberto. Exato, nem concessão da rodovia, nem renovação de contrato das empresas que cuidavam dos radares. E ficou sem. Perigoso isso aí, né? Sem falar das condições da BR, né? Outro dia eu fui para Cascavel e as praças escuras, né? Matagal tomando conta da beira da via, a própria sinalização se deteriorando, né? Então a gente aí tá para voltar para patamares anteriores à concessão, né? Questão de acidentes. Inclusive hoje eu estava vendo a notícia, né, de que aconteceu um acidente muito grave lá na BR-367, deixa eu resgatar aqui. Não é, né? Morreu uma criança de 5 anos, né? Ó, aqui, ó, 369, me perdoem. Criança de 5 anos morre em acidente na BR-369, né? Foi até o Galhardo que soltou essa aqui. Foi no início da tarde de hoje, o gravíssimo acidente de trânsito na altura do quilômetro 510 da BR-369, próximo ao reassentamento São Francisco, em Cascavel. De acordo com informações iniciais, 2 veículos Corsa seguiam no mesmo sentido da rodovia, quando o carro que estava na frente freou para acessar uma estrada vicinal. Nesse momento, o veículo que estava atrás bateu na traseira do Corsa, que com o impacto acabou capotando, né? Eu não sei como é que está a situação dessa BR, porque tem tempo que eu não vou ali para... Eu acho que essa aqui é que vai para Campo Mourão, né? Tem muito tempo que eu não passo ali. Mas isso aqui reacende, né, essa preocupação do trânsito em todas as rodovias aqui da nossa região, né? E principalmente das estaduais também, que estão muito mal sinalizadas, né? E mal conservadas, né? O problema é quando a gente trabalha com estatística, eles trazem algumas realidades que assustam a gente, né? Normalmente, os acidentes, a maioria dos acidentes com mortes acontecem nas rodovias melhor cuidadas, né? Melhor sinalizadas, conservadas. Infelizmente, nós temos a imprudência ainda é a grande campeã. Não estou querendo tirar culpa de ninguém aqui, de governar disso, mas quando a gente pega em números, né? Que você acabou de falar agora, agora sem a concessão nós estamos regredindo. Isso é uma verdade, né? Porque já não tem uma empresa cuidando ali, está deteriorando. Mas mesmo assim, se você lembrar a 277, enquanto estava com o pedágio funcionando, entre as rodovias do Brasil todo, né? Isso são palavras de caminhoneiros que passam na linha reciclagem lá.
ela está nas top ali, né? Porque em questão de conservação, sinalização, perto que tem para cima, para o norte e nordeste, aí, segundo eles mesmos relatam, né? E mesmo assim, geralmente, ela ficava entre as 3 rodovias que mais morriam no Brasil, né? Então, infelizmente, a gente tem que chegar num equilíbrio, né? E saber a causa, né, dessas... Entre que a via bem conservada, bem sinalizada, que isso é um direito de todos, a gente paga imposto para isso, inclusive, né? Mas, em contrapartida, também tem que haver a educação, né, e reeducação de condutores para que eles andem de uma forma tranquila, né, de uma forma segura, para que não ocorram esses acidentes como esse que você acabou de falar para a gente. Então, na sua visão, praticamente foi uma imprudência isso aqui que aconteceu. É difícil a gente falar assim só com um relato, né? Até, inclusive, no PVT, uma das coisas que a gente faz lá é isso, a gente pega os acidentes, geralmente com óbitos, né? E agora também os graves, né? E a gente analisa o acidente. Então, não é só o que a gente ouviu falar, é dos boletins de ocorrência, em muitos casos vamos até o local para ver o local, qual é o problema, se tem divisão e tal, para a gente chegar mais ou menos a um porquê aconteceu aquele acidente, né? E Dantas, você usou uma expressão aí, a questão, a causa do acidente. Você sabe que dentro da metodologia do programa Vida no Trânsito, a gente não utiliza essa causa, a gente não usa esse termo, causa, né? Nem causa, bem lembrado, e nem culpa. Nós vamos analisar fatores de risco, fatores de proteção, condutas de risco, tá? De tudo que está envolvido com aquele acidente. E aí eu vou lembrar de um acidente de 2020 que nós analisamos. É incrível como para acontecer um óbito no trânsito, você tem que juntar uma série de elos. Se você romper um desses elos, o óbito não acontece. Tá? É a mesma lógica, por exemplo, que dá uma análise de um acidente aéreo. Né? Uma sucessão de acontecimentos. Exatamente. Esse caso foi um óbito, né? Até não vou falar muitos detalhes, porque a gente sabe que a família sempre é impactada quando, né? O Gilberto sabe muito bem disso. Esse acidente, o veículo, ele saiu, a pessoa tinha saído de um evento, de uma festa, ele ingeriu bebida alcoólica nesse evento. Ele saiu sem utilizar o cinto de segurança e em alta velocidade. Tá. Mas o meu objetivo aqui não é botar a culpa na vítima. Eu tenho muito cuidado com isso. A gente tem essa tendência de botar a culpa na vítima. Tá? Como diz, depois que morreu não vai... Né? Tá. Então, todas as condutas, né? e fatores que o condutor ali, né, ingeriu bebida alcoólica, não estava utilizando o cinto de segurança, estava em alta velocidade. O que aconteceu? Ele saiu da pista. Ele acabou numa curva, ele perdeu o controle do veículo, ele bateu num poste. Bateu no poste, teve morte instantânea. Tá. Quando nós analisamos, mesmo com todos esses fatores que, entre aspas, poderíamos alegar como responsabilidade do condutor, você vai analisar o perfil da via, aquele poste não poderia estar rente à pista de rolamento. O poste estava a 50 centímetros da pista de rolamento. Ou seja, se aquele poste não estivesse ali, estivesse uma questão de infraestrutura, se aquela pista estivesse respeitando essa questão de infraestrutura, ele teria saído da pista. Se na curva tivesse um guarda-reio, é a questão do morte zero, da gente chegar, né, no morte zero, de não aceitar nenhum óbito de trânsito. Né? Então, um fator de infraestrutura poderia ter evitado o óbito. E outra coisa, o veículo era antigo. Veículo que não tem os equipamentos de segurança que hoje são exigidos. Exatamente. Mas, Dantas, veja só, Cadaval. Vamos fazer uma retrospectiva. Lá, um Fiat 147, qual é a velocidade máxima dele? A montadora, a fábrica, produziam os veículos
E a velocidade máxima do velocímetro é 200 km por hora. E hoje, esses veículos? Eu nem vou falar a marca de veículo. 147 não. Não era 200? 147, 160 eu tive um. E na Conhecimento de causa. Não, mas o meu era o Primo Chique, era aquele Spazio. Aham, ele tinha 5 marchas. Aquele tartaruguinha lá. Aham. 149 parece que é, né? Um defeito a mais. 2 defeitos a mais. Então, veja, começa aí. Quem que vai cobrar das montadoras isso? É um absurdo eu abrir o Facebook e ver os meus alunos postam lá nos status velocidade. Eles filmam velocidade. Gente, começa aqui, aí depois vai no que você falou, Val. Quer dizer, é um conjunto. Mas, e aí? Como que nós vamos fazer? As montadoras, elas se preocupam com os equipamentos de segurança, né? Agora é o airbag. Está proibido o veículo ser produzido que não tem airbag. O farol também é obrigatório, né? O farol. Quer dizer, mas e o velocímetro? Quem é que vai diminuir? É o máximo. Tenho alunos que, cada vez que trocam o veículo, eles trocam olhando o velocímetro. Quanto é que vai de velocidade? Esse aqui eu quero. Você entendeu? Olha o critério do pessoal. Eu vou fazer uma consulta aí para vocês que são especialistas na área ambiental, você, o Renan aqui. Você sabe que é uma coisa que me incomoda nesses processos, por exemplo, reciclagem. Vamos, então, o poder público vai lá, cria toda uma estrutura com caminhões, com barracões de reciclagem, e o cidadão, né, tem que separar o seu lixo, né? Não tô dizendo que não deve ser. Então, responsabilidade de cada um. Porque eu em casa eu faço isso. Eu separo o lixo reciclável, né? Aliás, não é lixo, né? É resíduo, né? Tem que chamar de resíduo. Sólido. Já estou errado. Tem valor econômico. Exatamente. Né? Mas eu vejo muita cobrança em cima do cidadão, vejo até fazer educação ambiental nas escolas, vejo o poder público investindo, mas eu vejo muito pouca cobrança, como a tia Beth lembrou da questão das montadoras, cobrança das empresas que produzem aqueles materiais. Que aí já é a logística reversa. Exatamente. Né? Nós precisamos ter mais compromisso. São poucas as empresas que eu vejo ter essa visão, mas nós temos que comprar das empresas, porque eles têm lucro com isso. Né? Então, assim, o cidadão tem que ter a sua responsabilidade, obviamente, que nem no trânsito, né? Juntos salvamos vidas. No meio ambiente, juntos teremos um meio ambiente melhor. Com certeza. Mas poder público, o cidadão e as empresas que visam lucro, elas têm que ter essa responsabilidade socioambiental, né? da logística reversa, né, que chama. Exatamente. Então, assim, fica muito fácil cobrar do cidadão. Aí, às vezes, você vê, mas será que estão reciclando mesmo? A gente fica em dúvida, né? Mas, às vezes, eu percebo, já vi reportagem, não, mas não tem nenhuma empresa que faça. Não, tem que cobrar de quem fabricou isso aqui, né? Sim, mas essa parte também que você fala de educação no reciclar, por que não as escolas não fazem? Nós não temos as escolinhas itinerantes? Por que não as escolas também não trabalham com as crianças? Gente, é aqui, que vai se formar um Brasil melhor. O Gilberto falou no comecinho. Também, nesse ponto, entra o poder público, porque ao invés de gastar 5 milhões com propaganda só para mostrar que a cidade está bonitinha e tal, poderia se investir anualmente num programa de conscientização constante nas escolas, começa por baixo. O município poderia fazer isso através da comunicação social da própria prefeitura. E o que o Gilberto falou matou a pau. Esse é o problema também, entendeu? Só uma participação. Não, ótima participação sempre. Deixa eu engatar em outro assunto, mas antes eu queria saber, tem comentários? Tem. Eu estou aqui com a live aberta aqui no celular e eu já vi comentários, inclusive do Calito, né, do vereador Calito. Deixa eu resgatar aqui. Vai lá. Só para eu responder o pessoal também, porque na última live ficaram os comentários abertos, mas eu comentei lá, respondendo o pessoal depois. Né? O Calito disse, excelente programa, não teria como ter convidado melhores pessoas.
e estudiosos do trânsito e de mobilidade. Conheço de longa data o trabalho dos 3 convidados. Muito bom. Parabéns mesmo vocês, hein? Obrigado aí por acompanhar, viu, Calito? O Calito já veio aqui umas 3 vezes, se eu não me engano, contribuiu bastante aqui também. Temos aqui a Jane Paz também, que sempre acompanha a programação do JNT Web TV e do Papo Ambiental também. É uma honra ter você aqui como espectadora, Jane. Obrigado aí, tá? Tuque Aziza, parabéns, Chabete. Parabéns mesmo, hein, Chabete? Lutécia Duarte, minha mãe, sabia? Ela não perde um programa. Obrigado aí pela audiência, hein, mãe? O Abel Lopes dizendo aqui, boa noite, turma. Realmente o trânsito tem que ser discutido e ter uma política séria. É isso aí, Abel. Essa é uma das funções do Papo Ambiental também, né? Trazer essa informação aí e disseminar isso aí para o nosso público. Obrigado pela companhia, tá? E Noeli Ben, que também está aqui acompanhando, ela não perde um, é assídua também na programação do JNT, né? Grande abraço, Noeli. Obrigado aí pela companhia. Tem mais comentário aí desse lado? Comentário não, mas tem o pessoal assistindo. Aqui a Edna Barbosa, o Jorge Luiz, a Ilse Gelsi, também a Adriana Gonçalves, a Eliane Souza, a Aldenir Galdino dos Santos, o Thiago e a Priscila também estão nos assistindo, a Lúcia Rios, Maria Ruivo, Eliane Knoll, a Reinita Torres está ligadinha conosco, Loeri Buneira, Sebastião Luiz Caetano também, o Cláudio Cassiolato, o Yuri Samuel está falando aqui que o programa está bem interessante a respeito da educação. Ah, que bacana, que bom que você gostou, hein, Yuri? Então, a Rose Jordão, a Cíntia Almeida e por aí vai. E o Ramer Aroni lá de Cascavel que acabou de entrar também. Pô, eu tô feliz aí pela audiência do programa hoje, hein? Bastante gente assistindo, mas também o assunto é muito interessante, né? Sem contar os convidados. Mas a gente veio falar também da Semana Nacional do Trânsito, né? O que é essa Semana Nacional do Trânsito? Começar pela Chabete aqui. A Semana Nacional do Trânsito, ela é conscientizar. Nós, juntos com as entidades de segurança, os CFCs, estamos fazendo blitz educativas, estamos conscientizando. Junto, nós fazemos aquelas parcerias em estar levando até os condutores o equipamento de segurança, porque muitos não têm condições de comprar, e assim as ações vão estar beneficiando e ajudando, né? A Semana Nacional de Trânsito, eu sempre falo, em todas as reuniões eu falo, nós temos um número X de autoescolas. Nós fazemos o Maio Amarelo, que é o mês todo, e a Semana Nacional, que é de 18 a 25, em setembro. E os outros meses? Se fossem divididos pelos parceiros da autoescola, que cada uma estivesse fazendo uma programação, para que não fique só para esses dias. Então, assim, é um caso também a se questionar, né? Na nossa associação das autoescolas, para que isso possa estar acontecendo. Porque quanto mais informação, quanto mais conscientização, são mais vidas preservadas. E o que é? A Semana Nacional de Trânsito, né, ela foi instituída pela mesma, está lá dentro da lei do Código de Trânsito, né, do Código de Trânsito Brasileiro, de 18 a 25 de setembro. Né? O que acontece? Aqui em Foz do Iguaçu nós temos uma programação, nós temos blitz educativas, nós tivemos hoje a abertura solene, né, que ocorreu lá no auditório da Uniamérica, aqui, né? Uniamérica, isso. Então, nós vamos ter blitz educativas, vamos ter blitz de fiscalização, vamos ter ações para pedestres e ciclistas numa das, eu não vou dizer poucas, mas eu acho que a única passarela que nós temos. A única, Iguaçu, né? Com 3 rodovias federais, só temos uma passarela na área urbana. Isso, né? Vamos começar a falar aí das perimetrais, aí, que não tem um problema grande, para frente. Né? Exato. Mas nós vamos marcar, são 2 ações que, inclusive, nas nossas discussões para a preparação da semana, uma coisa que a gente nunca teve uma ação forte aqui em Foz do Iguaçu, né? Gilberto, Tia Beth, Renan, que é o Dia Mundial Sem Carro e Dia Mundial também da Carona Solidária. Né? Nós queremos começar a incentivar, inclusive, as empresas, né, para que tenham, pelo menos nessa data,
Porque aí ele vai dizer, não, mas é difícil ir de ônibus, é difícil. Gente, a gente tem que pressionar. Se você, assim, as coisas acontecem por demanda. Então, vamos trabalhar para melhorar o transporte coletivo, vamos pegar um dia e tentar ir de bicicleta, vamos tentar andar na calçada. Será que a preocupação que eu tenho, né, com relação aos buracos que tem no asfalto, quando eu estou lá conduzindo o meu carro ou a minha motocicleta, será que eu já tive essa visão quando eu ando a pé pela calçada? Como estão as calçadas no meu bairro, na minha cidade? Né? Então, assim, não, tá péssimo aí. Pensa no cadeirante. Com certeza, né? Então, assim, são várias ações que nós desenvolvemos. E, claro, tem outras datas referenciais durante o ano, como a tia Beth lembrou, a questão do Maio Amarelo, né, que é um mês todo de ações. Temos em novembro, né, Renan? Gilberto, quer falar um pouquinho? O Gilberto falou pouco, né, Gilberto? Não, mas tá bom, a gente acaba aprendendo muito e ouvir os especialistas é muito bom mesmo. Então, em novembro, nós temos o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito. Foz do Iguaçu celebra essa data desde 2011, inclusive em frente à Guarda Municipal, se for observar, lá tem uns IP, lá é um memorial às vítimas de trânsito. É um respeito, né? A cidade de Foz do Iguaçu foi a primeira no Paraná, não é à toa que Foz do Iguaçu é reconhecido no Brasil por ter colocado algumas iniciativas que fazem uma reflexão sobre o trânsito, não só meramente tapar buraco. Eu ouço muito, canso de ouvir isso, tapar buraco, isso não salva vidas muitas vezes. O que salva vidas é a educação no trânsito. As pessoas fazem requerimento para vereador, o vereador entra um requerimento pedindo lombadas. Não peça lombada, peça educação no trânsito. Então, Foz do Iguaçu, ela formatou um grupo muito bom de trabalhar sobre essas questões do trânsito. Então, o mês de novembro, ela faz também uma reflexão sobre a memória das vítimas, faz ações de sensibilidade, né? Colocamos já várias atividades assim que acabam chocando aos olhos, né? Mas são realidades que acontecem. Então, Foz do Iguaçu ela tem se destacado. E desde nosso trabalho, que iniciamos em 2011, nosso movimento propôs ações todo mês, por 3 anos. Então, todo mundo me achava meio doido, né? Eu falei, meu Deus do céu, todo mês para fazer ações. Eu falei, eu vou. Bom, eu fiz um propósito de 3 anos, então eu fiz aquele propósito. Então, eu mobilizava os comerciantes. Nós temos que ser mais eclético. Nós não podemos nos limitarmos a nós mesmos. Nós temos que buscar parceiros, como o caso de hoje, da Unila. Tivemos já roda de estudos com futuros advogados na UDC há um tempo atrás. Nós temos que conversar com os jornalistas, inclusive o nosso presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, o José Ramalho, que promove o Maio Amarelo. Nós estivemos na RPC conversando com o Frigo e com a equipe de jornalismo de como você dá notícia, né? Também tem um impacto muito grande. Fizemos muitas ações, eu acho que uma coisa que devemos retomar, Cadaval, e que mobiliza muito, que é as ações pela paz no trânsito em praça pública. Nós temos que levar a educação para a base nas comunidades, porque muitas vezes alguns idosos, por exemplo, não tiveram essa orientação enquanto criança, jovens e adulto, mas hoje você tem que conversar com ele, que ele não vai na escola mais. Então você tem que buscar esse público onde que ele está. Então nós, Foz do Iguaçu, que temos uma grande missão. Eu acho que conversei hoje até na nossa abertura, temos que ter uma fala só. A busca pela 0 mortes no trânsito. Esse tem que ser um foco, porque eu sou comerciante, trabalho com metas. Se você não tem um foco, não tem uma meta, um objetivo, me parece que fica muito fácil. Se eu não atingir aquele objetivo, porque não tem. Então, se eu, às vezes aumentou a frota, aumentou os índices, de repente trocou o prefeito, não tem nada a ver isso. É aquele foco, as experimental, que o Carol está falando, hospedagem, a sociedade também falha, e eu tenho uma luta muito grande com a questão do hospedagem. Nós deveríamos ter uma sociedade mais ativa, uma comissão da sociedade, para que não se façam mais viadutos ou trevo, ou passagem, como teve ali na 277, que estrangula, aquilo virou uma loucura. O Charrua? O Charrua, não, aquilo ali na... A Costa Silva ali. A gente pode falar assim. Vamos até a meia-noite. Me parece que pegar esse assunto, vamos até a meia-noite. Então, assim, a sociedade deveria ter uma comissão muito forte, porque aquilo ali é uma loucura.
Quem fez aquilo falou assim, parece que é estagiário de engenheiro, porque eu não teria permitido aquilo ali. Mas se a sociedade não chegar junto no político, ele vai fazer. Então, e aconteceu isso. Nós temos hoje 2 estrangulamentos na Paraná, lá em cima. À tardezinha os caminhoneiros fecham. Ali é terrível. Então, terrível. assim, esse planejamento, por isso que o Visão Zero Mortes no Trânsito, Nova York implantou, e eu gosto de lá, falo muito bem do prefeito de lá. Ele comemorou, porque é uma avenida que acontecia muitos sinistros com mortes. Ele passou um ano sem ter uma morte lá. Uma grande via da cidade. Então, assim, se o corpo político assumir isso como marco da cidade, nós, cidadãos, políticas públicas, e nós, sociedade, também assumimos a nossa parte. Eu acho que, enquanto cidadão, eu vejo para meus colegas comerciantes, e eu sou crítico, quando você faz um pedido, muitas vezes, de uma pizza, você quer que chegue na hora, à distância, eu falo para os comerciantes, colegas, assim, não pode, você tem que dar o tempo, porque é um ser humano que está fazendo a entrega. Exatamente. Você não pode exigir que ele vá em 10 minutos o tempo que ele leva 20 minutos. Então, é uma reflexão. A Semana Nacional do Trânsito não é só para os agentes irem para a rua fazer blitz, é para que nossa sociedade, imprensa, faça uma reflexão de tudo isso. Eu acho que nós temos que parar de falar minhas palavras, vamos falar a verdade. Temos que discutir o trânsito com a altura que ela merece, porque são vidas perdidas, pais sem filhos, filhos sem pais, sistema público onerado muito, né? Temos números, dados, a gente fala assim, o problema vai muito longe. Quanto se gasta com acidentados que poderia ser investido em outras melhorias para a cidade? Então, acho que devemos refletir muito mais. Foz do Iguaçu tem baixado os índices, inegável, mas deve-se muito a essa união de pessoas, muitas vezes técnicas. O Cadaval é um guerreiro, eu respeito muito ele, porque foram as primeiras pessoas na Guarda Municipal. O Renan, já tivemos a abertura do Maio Amarelo há muito tempo atrás, né, Renan? Então, assim, é um grupo que se formou, e esse grupo, ele trabalha e está buscando mais força. Eu acho que os índices são isso. Eu tenho viajado, eu estive agora em São Paulo, na questão do Maio Amarelo, você vê o diretor do Senatran, ele sabe Foz do Iguaçu. Você conversa com cidades que estavam no Rio de Janeiro, eles pegando o modelo de Foz do Iguaçu, me chamaram, falaram, como é que fazem Foz do Iguaçu para as ações acontecerem? Por que tantas ações, mais de 100 ações no mês de Maio Amarelo? Então, assim, é um orgulho para nós, iguaçuense, termos essa. Mas o foco, eu acho que nós precisamos agora falar mais claro. O foco tem que ser colocado, 0 mortes no trânsito, não é com data, não existe isso, é com planejamento e precisa ser buscado incansavelmente. Então, a Semana Nacional do Trânsito, para mim, é isso. É só um momento ali de reflexão e de apoio aos agentes de trânsito também. Sobre a programação, só continuando, então, no dia 22, né, a gente tem esse dia da Caurana Solidária, fica a sugestão, né, vamos aproveitar aquilo que a gente tinha falado no começo, né, o pessoal que está assistindo aí, deixa o like, né, se inscreva no canal, curta, compartilhe, né, não tem que falar, comenta isso, né, para o algoritmo aí saber que nós estamos na web, né, falando um assunto tão importante aí para todos os cidadãos. Mas, e aí nós temos no dia 23, nós vamos ter no SESC Senat, às 9 horas da manhã, novamente um evento que a gente quer marcar ali, que é os 25 anos do Código de Trânsito Brasileiro e também o Dia Nacional do Agente de Trânsito, né? Esse também. E nós vamos ter na feirinha, no domingo, nós também vamos ter ação, o pessoal que vai lá, gosta de ir lá né, tomar um suco, comer um pastel, um caldinho de cana, né? Também nós vamos ter uma ação lá de divulgação, né, de educação do trânsito lá na feirinha da JK. Legal, bacana. Eu queria aproveitar esse momento aqui para dar um puxão de orelha dos meus amigos ciclistas, né, e saber também a visão de vocês a respeito disso. Ontem mesmo, voltando lá da faculdade, eu presenciei vários ciclistas subindo na contramão e sem sinalização, né? O que é isso, né, Chabete? O que está acontecendo aqui na cidade, na cabeça desse povo? Então, Dantas, é uma observação muito importante que você está fazendo, porque essa semana eu estava dando aula e presenciei um quase atropelamento. Mas por quê? Os ciclistas estavam um ao lado do outro. Gente, vocês estão colocando em risco a vida de vocês. Vocês têm que andar um atrás do outro, em fila única, e jamais na contramão. Eu tive
um tempo atrás, 2 alunos que eram ciclistas, não eram profissionais, mas a vibe deles era... Eles falaram para mim, tia Beth, isso está errado. A gente tem que andar na contramão para ver quem vai atropelar a gente. A mentalidade. Você entendeu? Eles não levam a sério. Olha, nós tivemos, esse ano nós não tivemos, mas nós tivemos um ano que o desfile de 7 de setembro houve também o desfile dos ciclistas. É muito importante que esteja sempre o foco nos ciclistas e sempre está dando para eles uma orientação de que ele está fazendo errado. Eu acho muito bonito esse pessoal que sai à noite, eles saem todo equipado, né? O capacete, joelheira e tal. Mas só que eles estão assim, ó. Um do lado do outro. Um do lado do outro, vai aquela fila. Aí você anda atrás e fica ali, né? Ô, misericórdia. Não, uma bicicleta de 3, 4, 5, 10, 20 mil reais, porque eu já vi esse pessoal. E o tiozinho que vai para a obra com a sua bicicletinha bem simples lá, né? Ele utiliza a bicicleta como meio de transporte, né? Exatamente. A pandemia virou modinha o negócio da bicicleta, né? Eu, sinceramente... Claro, devemos nos preocupar com todos os ciclistas, absolutamente todos os ciclistas, mas nós temos que cuidar também desses mais humildes, que é o seu meio de locomoção, né? É o meio que ele vai para o serviço. E aí eu vou reforçar, já que você perguntou a questão do ciclista, né? Quero ver, o pessoal que é especialista sabe. Você acha que o ciclista pode passar na faixa de pedestre? Não, ele tem que descer e empurrar em cima da faixa. Sou ciclista. Perfeito. Eu estou falando só com o pessoal conhece. Então, exatamente. Você não pode, se você está conduzindo um veículo de propulsão humana, que é a bicicleta, para você utilizar a faixa de pedestres, ela é para pedestres. Você tem que descer da bicicleta e empurrar a sua bicicleta na faixa de pedestre. Equivaleria a você andar na calçada com a bicicleta. Mas aí eu tenho que fazer uma ressalva aqui, né? E defender também as pessoas que fazem isso, porque é muito difícil aqui em Foz do Iguaçu. A gente tem uma carência infraestrutural muito grande aqui nessa cidade, sabe? Eu mesmo, infelizmente, passo em cima da calçada, admito, né? Mas porque eu não tenho escolha. E eu cito aqui um trecho que para mim é muito crítico. Eu moro no centro, né, e quero passar ali pela Avenida JK, né, são 3 faixas ali, no cruzamento da República com a JK. O que eu faço? Por onde eu vou? A calçada é sempre o lugar mais seguro, né? E eu opto por passar pedalando em cima da calçada, porque eu fico encurralado, não tem jeito, né? Infelizmente não tem uma ciclovia para eu passar ali regularmente. E fora isso aí tem os buracos na via também, né? E o espaçamento ali é muito curto, já me empurraram uma vez para fora ali, né? É uma questão muito delicada, né? Então, são pesos e medidas. Logo o cruzamento com o maior acidente. Você sabe que Foz do Iguaçu tem um plano municipal de mobilidade urbana de 2016, né? Exatamente, foi feita uma parceria, se eu não me engano, foi com a Unila, com o PTI. Né? Como é que está esse plano? Nunca mais ouvi falar. Mesmo que ele estivesse, já está desatualizado. Sim. Deveria já ser um plano de mobilidade urbana sustentável. Né? Nós já teríamos que ter o sustentável aí, já tinha que estar nesse plano. Né? Porque, como você bem disse, é uma questão de infraestrutura. Eu tenho que possibilitar, é uma coisa que eu lembrei hoje, que até você me cobrou, né, Gilberto, que eu tinha que falar, da questão dos óbitos no trânsito. Né? Eu perguntei lá no auditório, né, quantas pessoas que iam para o seu local de trabalho utilizando transporte coletivo. Aí nós tínhamos dezenas de pessoas no auditório. Uma só levantou. Aí o que eu falei para ela? Parabéns. Parabéns, porque você é a pessoa menos vulnerável e com a menor possibilidade de acabar sofrendo um acidente, ter ferimento grave ou óbito no trânsito. Porque o modal mais seguro é o transporte público. É o transporte público, o transporte coletivo. Né? Hoje, o modal mais arriscado é a motocicleta, disparado. Nós temos as faixas etárias, né? Então, exatamente aquela faixa etária
do jovem é hoje a mais afetada, e como eu falei da questão dos fatores, né? Hoje os fatores principais são bebida alcoólica e velocidade. Né? Só pegando então o gancho que você começou a falar sobre o tiozinho, entre aspas, que usa a bicicleta para ir para o trabalho e tal, né? E com a diferença de quem usa a bicicleta já um pouco mais profissionalmente, vamos dizer assim, né? Bem equipado e tal. Essas pessoas geralmente elas têm mais acesso à informação do que o tiozinho que vai para o trabalho de bicicleta, né? Então por isso que é importante a gente sempre trabalhar com eles. E a Semana Nacional do Trânsito, assim como o Maio Amarelo, basicamente é aquele momento que a gente fala, gente, senta aqui, vamos conversar. Né? O assunto hoje é trânsito. Essa semana o assunto é trânsito, né? Então, essas pessoas é o momento que a gente consegue, né, através dessas nossas ações, a chegar neles com um panfleto, né, com uma orientação. E porque, como o Gilberto falou agora há pouco, ele falou assim, poxa, lá em Nova York, o prefeito conseguiu reduzir assim, assado. No Brasil, eu não sei como que é lá, mas no Brasil a gente tem um problema muito sério, que quando algum prefeito, governador ou presidente toma algumas atitudes que vai trazer segurança para o trânsito, é muito mal interpretado pela população. Então você pega lá, por exemplo, a Marginal Pinheiros, lá em São Paulo, né? Eu não lembro qual o prefeito que estava lá, mas ele chegou e baixou a velocidade que era de 90 por hora para 50. A população odiou, brigou, xingou, reclamou. Só que você pega a estatística lá do dia que ele baixou, há 2 anos e pouco que ficou lá com essa velocidade, não morreu ninguém morreu lá mais. Né? Então existia um número de mortes lá e foi a 0. Então a população não está muito preparada da parte de informação ainda para esses quesitos. Eu costumo muito escutar nas minhas aulas, professor, mas lá na Alemanha você pode andar a velocidade que você quiser. Eu falo, não, peraí, não funciona assim não. Só na Autobahn, né? E olha lá. Somente na Autobahn, que são alguns pequenos trechos em rodovias, e elas são muito bem preparadas para isso. Para receber essa velocidade. Né? Rodovias que perdoam, né, Gilberto? E assim, só que como eu tenho parente que mora lá, né, eles falam para mim, Renan, é só lá. As rodovias normais, como aqui no Brasil, que é 110 por hora, lá é 80 por hora o limite. Não existe uma via dentro da cidade, não existe nenhuma avenida, nada que seja mais que 50 por hora. Né? Daí você vai ver estatística em números de mortes per capita, lá é muito menor do que aqui. Então, assim, o brasileiro, eu percebo que ele tem muita dificuldade de entender essas mudanças, né? Ele acha que estão atrasando a vida dele. Ele não consegue ver que as pessoas deixam de se acidentar, as pessoas, né, deixam de vir a óbito e como a gente falou logo no começo, alguém comentou aqui que, poxa, então a pessoa que ela quer correr porque ela acha que é um problema só dela, é uma pessoa egoísta, né? Nós somos egoístas, infelizmente. Né? O caso, ele lembrou muito bem essa questão da infraestrutura, né? Nós tivemos uma intervenção numa via aqui, você acha que você lembrou disso aí, sim, né? Sim. Nós tivemos uma intervenção numa via onde foi fechado um dos acessos ali naquele cruzamento. Né? Não vou citar o cruzamento. Para não falar rotatória. É na rotatória. E aí, assim, todo mundo justificando as entrevistas, o poder público, aí o comerciante reclamando, e eu escutava aquelas reportagens, gente, se você, e a gente sabia disso, que aquele ali é o segundo local com maior número de acidentes no município. Segundo cruzamento com maior número de acidentes. O primeiro é onde? Tá? Diga onde você passa pela calçada. Da JK ali. No Paraná com a Costa e Silva. Ah, sim. Quem se atreveria a discutir se você usasse esse argumento? Né? Não, a intervenção foi feita para... Né, um dos motivos é porque aquele cruzamento, aquela rotatória, é o segundo local com maior número de acidentes. Ninguém fala isso. Né? E aí, o primeiro, como foi bem lembrado aqui, aliás, o primeiro, quando a gente trabalha com estatística, tem umas coisas estranhas, né? Às vezes, eu olhei lá, fui fazer estatística, os 2 primeiros cruzamentos com maior número de acidentes. Aí o primeiro cruzamento era Paraná com República Argentina. Aí eu disse... No shopping ali, né? Ok, Paraná com República. Aí eu fui ver, o segundo era Costa e Silva com Paraná. Ali também, o mesmo lugar.
Ou seja, é o mesmo local. Então, aquele lá eles isolados, eles são o primeiro e o segundo local com maior número de acidentes. Que absurdo. Juntos. Então, você imagina a proporção. Então, aquele local precisa sempre de uma atenção especial, né? Você já deve ter passado, você passa ali de bicicleta, você já viu a dificuldade dos turistas que às vezes saem de um hotel e vão para o shopping ou vão para qualquer... A maior dificuldade é achar a calçada, primeiramente, né? Depois a rampa. E o resto, né? Quem dirá o resto. Isso é prefeitura nos bairros. Gente, o papo tá ótimo, mas infelizmente o tempo estourou e muito. Eu já tô ali puxando... já estão puxando minha orelha ali. Eu só dei um toquezinho, não exagera. É um carrasco, ele é um carrasco comigo, eu tô brincando. Mas eu quero deixar aberto o espaço aqui para que vocês voltem aqui, né, para que contribuam. O papo está muito bom, né? Eu aposto que o pessoal que está assistindo a gente aqui também está gostando bastante desse papo. E é necessário a gente discutir, né, o trânsito, o meio ambiente, né, essa visão de cidade. O pessoal vai me odiar mais ainda, porque eu sou a favor da via calma e da faixa elevada. Eu acho que funciona muito bem. Sim. Exatamente. Né? Mas... vamos desenvolver esse assunto em outras ocasiões também. Desde agora eu já deixo vocês convidadíssimos para voltarem aqui para o Papo Ambiental. Vamos fazer um fechamento, né, as nossas considerações finais para não cortar seco aqui. Né? Vamos começar pela tia Beth aqui que está do meu lado. Eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui falando de trânsito para todos, né? Agradeço também por todos estarem interagindo sobre esse assunto e também está abordando um pouco mais desse conhecimento que é muito importante. Trânsito é vida, preserve sua vida. Então, juntos nós salvamos, só que não pense só em você, pense também no próximo. Trate o próximo como você gostaria de ser tratado. Faça o bem sem ver a quem, sem esperar absolutamente nada de ninguém. Gentileza gera gentileza. Então, fica o recado da tia Beth. Nos sigam nas redes sociais, né? Vejam o nosso trabalho e acompanhem agora o trabalho da Semana Nacional de Trânsito. E também está no site lá. No site da Prefeitura. Está no site da Prefeitura, a programação. E, por favor, a tia Beth pede encarecidamente, participem, levem suas crianças, porque assim vocês estarão também formando, e as crianças vão cobrar dos pais, dos tios, e é assim que nós vamos fazendo, nós vamos formando. Tá bom? Obrigada de coração. Fica o beijo gostoso da tia Beth. Que Deus abençoe a vida de todos. Legal. Gilberto. Dantas, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado à parceria dos colegas aqui que estão falando sobre o trânsito, algo muito, muito importante, necessário. Eu fico entusiasmado e motivado. E hoje até o Fagundes comentou, né, que nós entramos nessa meio que junto e estamos abraçados. E é uma comunhão porque nós estamos deixando algo para nossos netos, filhos, né? Então, nós temos que continuar lutando, defendendo o plano Visão Zero Mortes no Trânsito. Precisamos discutir seriamente isso. O PVT já fala sobre o Visão Zero. Temos que trazer à luz da sociedade essa discussão com mais veemência no campo político também. Devemos levar isso, estar inserindo na Câmara de Vereadores. Poxa, lá a Câmara de Vereadores um dia fazer o dia zero, os vereadores irem de ônibus, como tem em alguma cidade, não tem estacionamento, diminuir estacionamento nos espaços públicos. Então, tudo isso é preciso que a sociedade também fique enganjada, e esse espaço que você nos deu aqui é muito importante. Então, fica o meu agradecimento pela oportunidade. Valeu, obrigado. Considerações finais, né? Só não pode falar voto em mim, né? Mas tá na época, você pode pedir voto agora. Considerações finais. Não, mas não sou candidato a nada, não. Mas é um assunto bacana o trânsito se tratar, né? E eu gosto muito de falar também na questão de realidade, né? Então, o colega aqui, Gilberto, falou assim, nós estamos buscando o número zero de mortes, né? Poxa, então é porque realmente morrer, né? 1, 2, 3, mas morre muita gente. Muita gente. Sabe que de 2002 a 2010 no Brasil, no trânsito brasileiro, morreu mais do que morreu na Guerra do Golfo, do que morreu na bomba de Hiroshima. E se você pegar os atentados de 11 de setembro lá, você multiplica por 11 também,
Aí com a bomba e com a guerra vai dar o número que morreu no trânsito brasileiro em 8 anos. Caramba, é um absurdo esse número, né? Ou seja, é muito mais fácil eu pegar agora um fuzil e ir para a guerra da Rússia e da Ucrânia e voltar vivo do que eu chegar na minha sobreviver ao casa trânsito aqui no Brasil. Isso não é uma coisa assim que chama muita atenção? Com certeza. Então, assim, eu sempre digo para as pessoas com quem eu dou aula, por exemplo, algum tipo de palestra, que a morte é a coisa mais certa que existe. Todos nós vamos morrer um dia, né? Mas existem as formas natural, de doença e tal. Agora, a morte do trânsito é a morte mais banal que existe, é uma morte sem aviso. Você não prepara os seus familiares para isso. Né? Eu sempre falo para meus alunos que às vezes escuto eles falando assim, não, eu conto com minha família, eu cuido, eu vou com o maior cuidado do mundo, né, viajando. Mas quando eu estou sozinho, eu desço o chinelo mesmo. Eu falo, meu amigo, que ignorante que você é. Não dessa forma, né? Mas que absurdo que você está falando. Por que você acha que você não vai fazer falta para sua família se você morrer? Pois é, né? O que você acha que se você se acidentar e parar na cadeira de roda, olha o que vai acontecer para a sua família toda? Né? Então a gente tem que ter uma visão assim, mais séria para o trânsito, porque o trânsito não é multa. O pessoal falou em trânsito, falou em multa. Né? O trânsito é vida, como a tia Beth falou agora há pouco, o trânsito é vida. Então a gente tem que ter um cuidado, um olhar mais especial para esse assunto. Valeu. Aqui, Valeu, Renan. Obrigado pela participação. Vamos fechar com o Everson. Não sobrou nada para mim, que o pessoal falou tão bem, mas assim, agradecer a oportunidade, né? Falar sobre trânsito é uma área que eu trabalhei lá no final da década de 90 e aí depois fiquei fora muito tempo e voltei agora, 2 anos, voltei para trabalhar com a equipe do PVT, né? Todas essas instituições públicas, privadas, a sociedade civil, né? Então, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, as associações de autoescola, né? A sociedade civil, né? Aqui representada pelo Gilberto, né? O Detran. Por que tanta gente? Porque a paz no trânsito ela é fruto de uma ação coletiva. Ela não é individual. Né? Tia Beth falou isso também, nesse sentido. Então, para que nós tenhamos paz no trânsito e para que nós possamos formar, a gente falou de educação, né? Não formar condutores, não, formar cidadãos. Se nós tivermos bons cidadãos, nós teremos um trânsito mais seguro. E como eu disse, todos nós juntos salvamos vidas, porque a paz no trânsito é fruto de uma ação coletiva, não é individual. É isso, obrigado. Legal, gente. Eu sempre aprendo muito nesse programa, sabe? E estou muito feliz com o programa de hoje. Aprendi bastante e eu aposto que o público aqui aprendeu bastante também. Mais uma vez eu agradeço aí a presença de vocês, viu? Muito obrigado. E para o pessoal que está assistindo a gente, Ricardo, dá tempo de dar uma espiadinha rápida lá fora? Não dá? Então deixa para o próximo programa que a gente abre, mostrando aí a câmera ao vivo do canal SSC Foz do Iguaçu. Se você ficou curioso, bota lá no YouTube, também no Telegram, SSC Foz do Iguaçu. Estamos aí com 3 câmeras do centro da cidade, 24 horas por dia, mostrando aí a paisagem exuberante aí da nossa região, né? Cidade muito bonita. Mais uma vez eu agradeço aí a presença de vocês, a companhia e até o próximo Papo Ambiental na sexta-feira que vem, às 19h30. Grande abraço e bom fim de semana a todos. O mundo está em uma constante transformação. O homem evolui, a natureza se recria. Os desafios colocados em nosso caminho definem se vamos superá-los ou não. O tempo não para. E nós também não. Está chegando um novo estilo de fazer comunicação, de estar conectado com o mundo. Um novo conceito de entretenimento, informação e interatividade com você. Agora em todas as redes sociais e com muito mais conteúdo.
com a qualidade de sempre e de um jeito diferente na rede. Fique ligado, um novo tempo chegou. JNT TV, vem com a gente.